Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, muita paz, saúde e alegria para você nesta manhã do Agir de Deus, iniciando a nossa programação aqui de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 da manhã. E hoje estamos aqui nesta quinta especial do Agir de Deus. Hoje um dia especial, hoje é dia 25, não é isso mesmo? 25 de setembro, gente, é isso aí, né? Estamos aí na reta final do mês de setembro. Graças a Deus estamos com vida e você também está com vida, porque você está ouvindo a gente nesta manhã especial do Agir de Deus. E eu já tenho aqui uma receita bíblica muito importante, palavras de Jesus, que está escrito aqui no Evangelho de São João, João 14. Eu vou ler alguns versículos aqui. E Jesus diz no verso do 11 em diante: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha que lindo, umas palavras lindas aqui de Jesus, né? Muito interessante. Às vezes você está aí ansioso, ansiosa, às vezes preocupado com a vida. E se você ler a Bíblia, Deus vai falar com você. Você lê a palavra, você tem que ler. Valorize as Escrituras, valorize a leitura bíblica, leia com calma, leia com inteligência, leia pedindo sabedoria de Deus, porque o Espírito Santo é que nos vai ensinar. Ele nos ensina a cada dia. O Espírito Santo, ele nos ensina. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que nós lemos, daquilo que nós ouvimos com relação à fé, com relação às promessas do Senhor. Então, o Espírito Santo, ele está conosco. E nós estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, e por isso que ainda está bom estar na terra, porque o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você, ou ele quer habitar em você a partir de hoje. Se entregue totalmente a Jesus, declare Jesus Cristo como teu Salvador, o teu Senhor, o teu Deus, o teu pastor, o teu médico. Jesus é tudo para nós. Então declare isso, porque o Espírito Santo, ele já veio, o Espírito Santo, ele habita em nós. Portanto, que seja um dia, que você tenha um dia brilhante, guiado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, guiando os nossos passos,
e assim com certeza vamos ter um dia de excelência. Ele vai nos dar capacidade, ele vai nos dar sabedoria, ele vai nos dar discernimento espiritual, e assim a gente vai vencendo a cada dia. A graça do Senhor é sobre nós. Portanto, eu declaro, eu profetizo pela fé, baseado nesta palavra, em nome de Jesus, receba o Espírito Santo, receba a força, receba a graça, receba o poder de Deus, em nome de Jesus. Porque Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então já seja impactado pelo poder de Deus e fique com a gente, que só está começando o agir de Deus desta manhã maravilhosa de quinta-feira, hoje 25 de setembro de 2025. Sejam todos bem-vindos ao Agir de Deus. Hoje, Dia Nacional do Rádio. A gente agradece a cada ouvinte que faz parte dessa história, porque rádio só faz sentido com você do outro lado. Parabéns ao rádio, minha gente. É legal, né? 25 de setembro aí, graças a Deus, né? E estamos aqui pelo rádio vou falar já há 22 anos, na realidade, né? Vai fazer 21 aqui na Marumbi. Mas antes de vir aqui para Marumbi, eu já tinha um outro programa, o mesmo programa Agindo Deus, em outra emissora, que era só nos domingos. Isso foi o ano de 2004. Era todo domingo, das 9 às 10 da manhã. Aí depois, em janeiro de 2005. Aí em janeiro de 2005, nós viemos para cá. Começamos, era às 17 horas, o Agindo Deus Quem Impedirá, aqui na Marumbi AM, começou em janeiro de 2005, e era das 17 às 17h30, não sei se tem gente dessa época, né? Das 17 às 17h30, e ficamos durante 9 meses. Aí depois de 9 meses de gestação, eu ia sair do rádio, eu ia sair da programação, fui falar com o nosso saudoso pastor lá, o Matheus Iense, né, na época, né, ele sempre me incentivava, ele me deu 3 conselhos, né? Um eu conto, os outros 2 eu não conto, não. Esse dia eu estava falando com um amigo sobre isso, ele falou: conta para nós esse segredo. Eu não é Deus só para mim esse segredo. E daí eu fui falar com ele: ó, pastor, o negócio é o seguinte, 9 meses aqui, eu vou ter que parar. Ô, irmão, mas parar por quê? Ó o diálogo, parar por quê? Não, eu vou parar porque, sabe como é que é, né? Tem um custo aí, tá apertado, etc e tal. Aí ele disse: não faz isso não. Não faz isso não, você sabe que Deus te chamou, você já prega o evangelho, mas também no rádio, então Deus te chamou, é uma missão que Deus te deu. Então faz o seguinte, olha só o que ele falou, pessoa que tem visão, né? Ele tinha visão espiritual e também visão empresarial, né? Ele também era um empresário, né? Então ele tinha essa visão, um homem de visão, né? Então quem tem visão ajuda o outro que ainda não tem, entendeu o lance? É assim que funciona, né? Um ajudando o outro. Daí ele disse assim: olha, faz o seguinte, já que meia hora não está dando, eu tenho de manhã às 9h45, tem 15 minutinhos de manhã para você, vai pela manhã, pelo menos você fica. É melhor você ficar com 15 de segunda a sexta do que sair, né? E daí eu pensei, analisei, concordei com ele, esperei acho que 2, 3 dias para analisar a proposta, daí aceitei. E aí nós viemos para cá. Daí ele falou: ó, já divulga e fica uma semana à tarde divulgando que você vai mudar de horário, para o pessoal te acompanhar, né? E de fato, né? De fato, quando foi, parece que foi dia 10 de outubro de 2005, aí estreamos às 9h45 da manhã. Deve ter gente dessa época, né? Dos 15 minutinhos, né? E assim ficamos, 2005, 2006, aí 2007 já foi para meia hora, e assim foi. E aqui estamos nós, das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta, quase 21 aninhos, né? E hoje, celebrando o dia do rádio. Por que eu tenho que falar do rádio? Porque se não fosse o rádio, eu não estava falando com vocês, tá entendendo? É isso, então, graças a Deus ao rádio. E é isso aí, que Deus abençoe, então, né, esse projeto tão magnífico, é o rádio. Então celebre o rádio, né? Você que nos ouve literalmente pelo aparelho do rádio, cuida bem do seu radinho aí. E é claro que através do rádio, aí o rádio casou com a internet, e esse casamento é vida eterna, né? Vida longa, né? Vida eterna, boa, né? E é assim, vamos prosseguindo, minha gente, vamos prosseguindo aí, no dia 25 de setembro, minha gente. Então, concluindo aqui, hoje o nosso parabéns vai em alto e bom som ao rádio. Parabéns
a todos nós. Graças a Deus estamos aqui utilizando esse veículo maravilhoso para levar fé e esperança para todos vocês. Muito bem. Tem uma música bonita aí, Marcos, para tocar? Sabe, vê uma canção aí, um pequeno intervalo, aí eu vou voltar com a palavra, vou orar com todos vocês, não é? E vamos celebrando a nossa vitória em Cristo Jesus. Falando nisso, antes da música, eu lembrei agora que eu li no início, João 14, quando Jesus fala o seguinte, no verso 12, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Maiores, quer dizer, maiores, mais quantidades e tudo mais. Então, através desse ministério do rádio, milhares de pessoas já foram salvas, curadas, abençoadas, edificadas, não é? Então, você veja bem, né? E eu sempre falo assim, quando eu vou pregar, seja no rádio, na igreja, onde eu for pregar, sempre falo, Espírito Santo, me dê sabedoria. E eu sempre falo, Jesus, o que o Senhor vai falar? O que o Senhor falaria se fosse o Senhor aqui na terra? Então, ele nos capacitou com o Espírito Santo. Então, Jesus nos fala, né? O Espírito Santo ministra. Por isso que eu sempre incentivei e vou continuar incentivando a você, independente dos seus conhecimentos bíblicos. Leia a Bíblia todo dia. Leia uma porção das Escrituras, faça a sua meditação, a sua reflexão, e você cresce na fé, e Deus fala com você, e assim você não vai ficar parado. Você vai estar sempre em movimento, agindo pela fé e fazendo a coisa certa, debaixo da bênção e da proteção divina. Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus. Muito bem, quero iniciar a palavra com uma pergunta. Você está contente? Você já ouviu falar aquela palavra contentamento? É isso mesmo, contentamento. Interessante que contentamento em todas as circunstâncias. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, do 11 ao 13. Não digo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante esse texto aqui. O versículo 13 ele é muito conhecido, de Filipenses 4:13. Né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E muitos de nós, geralmente a gente já decorou esse versículo, não é? Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem escreveu foi o apóstolo Paulo, né? Então aqui, Paulo, ele estava agradecendo aos filipenses os dons recebidos, ajuda que ele teve do pessoal de Filipenses. Então você veja bem, ele estava aqui dizendo o seguinte, que ele já tinha aprendido. Em outra Bíblia que eu tenho aqui, Filipenses 4:12 diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo está nos ensinando que ele aprendeu, ele se adaptou e ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias. E é claro, minha gente, nós temos que ser honestos, sinceros, né? E ter fé. E fé não é negar um problema, mas entender que todas as pessoas, todos que têm vida nessa terra, e todos os cristãos também, né, que acreditam em Jesus e tudo mais, todos têm os seus momentos de luta, de batalha, de desafio. Talvez uma lutinha aqui, outra lutinha ali, né? Então, mas tem também os momentos de glória, os momentos que você quer que dure mais, né? Até eu tenho um calendário lá em casa, cada dia ele tem uma mensagem, né? E uma delas que eu sempre coloco lá está escrito assim,
que os dias felizes sejam mais longos. Essa frase eu gosto, que os dias felizes sejam mais longos, né? Então é bem isso, né? Você talvez não vai estar feliz todo dia. O que não pode ser ficar triste também todo dia. Aí é complicado, né? Então você tem que aprender. E o apóstolo Paulo nos dá um excelente ensinamento aqui que muitas pessoas não sabem. Não sabem. Então, contentamento não é comodismo, ficar acomodado com o problema e não buscar resolver o problema. Não é? Então, veja bem, nós precisamos compreender o contentamento. Uma das definições de contentamento, por exemplo, contentamento não é a ausência de desafios, mas a paz interior que vem da confiança em Deus. Então, a diferença entre felicidade e contentamento. A felicidade, gente, pode ser passageira. Você pode ficar feliz por um tempo, você fica feliz talvez numa conversa saudável, à mesa, no almoço, no café da manhã, num jantar, num café da tarde, num bate-papo entre amigos, conversas, né? Você pode ficar feliz, mas ela é passageira. Enquanto o contentamento, ele é duradouro. Por isso que os verdadeiros cristãos, às vezes estão passando uma luta, uma prova em alguma área, e a pessoa ainda está dando glória, e o outro que não entende isso, ele fala, não, como é que pode? Como é que pode aquela pessoa estar feliz sendo que ela está passando uma luta tão difícil? Por quê? Porque ela aprendeu a viver na fé e ter o contentamento. Então, a felicidade, ela passa. São períodos de felicidade. Você não é feliz todo dia. Mas o contentamento, quando você está nessa dimensão da fé e entende a palavra de Deus, ele é duradouro. Talvez a grana pode estar um pouco curta, mas você tem contentamento. Aí quando a grana aumenta e está sobrando, teu contentamento também continua. Porque você não depende se você tem um saldo gordo na conta bancária ou o saldo está baixo. Ou às vezes nem saldo tem, está meio zeradão. Porque você aprendeu o contentamento com os princípios da palavra de Deus. Então a gente percebe aqui o exemplo de Paulo, o apóstolo aqui. O contexto aqui dessa carta que eu li para você é o seguinte, ela é escrita, ele escreveu enquanto Paulo estava preso. Paulo estava preso por uma perseguição contra ali o ministério dele, os pregadores, vamos assim dizer, mostrando que o contentamento não depende da circunstância externa. O homem estava preso, mas ele estava mandando uma carta para os irmãos se contentarem, aprenderem a viver a cada dia, independente das circunstâncias. Então aqui, gente, a experiência pessoal de Paulo, ele aprendeu a estar contente em todas as situações, destacando a importância do aprendizado no processo da vida. Então é um aprendizado, a vida é um aprendizado, temos que aprender. O que eu aprendi ontem, eu tenho que aprender hoje de novo outras coisas. É um aprendizado, é um processo de vida. A vida é para ser vivida a cada dia. Para cada dia, Deus nos dá graça suficiente. Hoje eu acordei bem cedo e já pensei, Senhor, me dê graça suficiente, porque eu tenho muitas tarefas a desempenhar, mas eu quero desempenhar para a glória de Deus. Então eu pedi, Senhor, me dê graça, me dê força, me dê sabedoria, me dê inspiração, me dê livramento, me proteja, me livre de todo mal. Então, contentamento. E a pergunta é, você tem desenvolvido o contentamento? Ou será que é só reclamação, murmuração, não está feliz com nada, nada está bom? Eu conheço muitas pessoas, muitos exemplos nessa vida que a gente tem levado. A gente observa, eu sou uma pessoa observadora, eu observei pessoas que tinham ali uma casa de 45 metros quadrados e ficava reclamando que a casa era pequena, que era muito pequeno. Aí um dia essa pessoa melhorou o padrão de vida e foi ter uma casa de 250 metros quadrados. Aí dali um tempo ela diz, tá dando trabalho para limpar essa casa. Antes quando era pequenininha era mais fácil. Então tem gente que não sabe viver o contentamento. Estava descontente que a casa era pequena. Depois cresceu, uma casa maior, e agora tem um descontentamento. Então isso também gera uma vida ruim, quando a pessoa não aprende a viver o contentamento na palavra. E contentamento não é comodismo. Você está passando um problema, você está enfrentando uma dificuldade, tá bom assim, né, gente? Vamos ficar assim, tá bom, Deus quer. Não é isso que eu estou ensinando, eu não ensino isso. Contentamento é outro nível de fé, é outro nível.
Você está entendendo? Você tem que compreender o que Deus está falando. Então, Paulo, a experiência de Paulo, ele aprendeu a estar contente. O homem estava preso, mas estava feliz, contente e alegrando o coração do povo. Olha que coisa impressionante. Se você vê Filipenses 4, o verso 4, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O homem preso, encorajando os irmãos a ficar alegre. Em Deus, no Senhor. É isso. É isso que muitos filhos e filhas de Deus não têm entendimento. Ou porque não aprendeu, não ensinaram, ou porque não está prestando atenção no que Deus anda falando sobre o contentamento. Olha que interessante. O segredo aqui do contentamento vem aqui a questão da fé. O que mais é falar da fé? Como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, confiar em Deus em todas as situações. Então, isso é um dos segredos, o papel da fé. Se não tiver essa fé no Criador, você não vai entender contentamento nunca. Porque é uma presença de Deus em nossas vidas, que você começa a entender a vida. Mas tem também a prática da gratidão. Gratidão é você reconhecer e agradecer pelas bênçãos, mesmo nas dificuldades. Ser grato a Deus pelas bênçãos. Me lembro um episódio em nossa família, em nosso ministério, no ano de 2000. No ano de 2000, Deus estava mudando o nosso ministério e a gente saindo de uma cidade média para uma cidade pequenininha, de interior e pequena, muito pequena. Aquelas cidades tão pequenas que a maioria se conhece, né? Porque é pequena, pouca gente, pouca população, pequena. Mas lá estávamos, eu, minha esposa e o casal de filhos, na época, claro, criança, ainda estava na inocência. E mais uma pessoa de acompanhante no carro com a gente. E nas estradas do interior do Paraná, indo para esta cidade pequena, com o nosso Fusca, um Fusquinha. Um Fusca, um carro, um Fusca branco. E ali, a 80 por hora, não podia passar de 90. O Fusca. E dirigindo aquele Fusca, indo para cumprir uma missão. E de repente, veio uma chuva muito forte. Aquela chuva forte que ali o limpador ali do para-brisa não suportava tanta chuva, ainda do Fusca naquela época, o ano 2000, 2000, o ano 2000. Mas lá estávamos indo com cuidado devido à chuva e o carro era um Fusca. Mas estávamos lá felizes. Eu não vou cantar a música aqui porque essa palavra ela vai para o YouTube, né? Então às vezes lá no YouTube a música, ali tem os direitos autorais, então eu não vou cantar aqui. Mas eu acho que eu vou cantar um trechinho, só daí que o meu amado editor possa cortar esse trechinho, meu editor amado do Senhor. Você é bênção na nossa vida, viu, Daniel Muniz? Deus te ilumine, você tem sido bênção demais. Então, eu cantava essa música. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Irei, e assim, cantando, e chuva lá fora, e as lágrimas no meu rosto, cantando essa canção. Foi uma cena incrível que eu tenho o prazer de lembrar, porque não me dá tristeza, pelo contrário, estava chorando de alegria, estava chorando porque eu estava sentindo a presença de Deus ali naquele Fusca, com a minha esposa, com o casal de filhos, e uma amada irmã chamada Irmã Rosa Quarentei, uma querida serva de Deus, que tivemos domingo na casa dela, domingo dia 21, ela fez um almoço delicioso para nós. E a gente pôde rever esses momentos históricos, que não pode ser esquecido jamais. Aleluia. É isso que Deus está falando comigo e com você neste dia, nesta hora. Para você não esquecer desses momentos memoráveis. Não para ficar vivendo a glória do passado, mas para saber de onde você saiu e para onde Deus te colocou. É isso que Deus está falando com todos nós. Você valorizar cada momento. Tenha novas experiências com Deus hoje. Tenha contentamento hoje. Mas não esqueça como foi lá no início. Tudo foi maravilhoso.
Porque quando a gente começa com Deus e caminha com Deus, vamos terminar com Deus. Começando bem, caminhando bem e terminando bem. É isso, contentamento. Quem sabe você que está me ouvindo tem uma condição financeira boa, tem uma casa boa, tem um carro bom, mas não tem contentamento. E se é um cristão, pode ser um pecado, meu querido e minha querida ouvinte. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado força, Deus tem te dado graça, e você não aprendeu? Então aprenda hoje o contentamento. Não vou ler tudo aqui, mas anote aí, você que gosta de anotar, anote aí Filipenses capítulo 4, leia o capítulo 4 inteiro, você vai entender todo esse contexto que eu estou dizendo aqui, tem ensinamentos preciosíssimos em Filipenses capítulo 4. Mas contentamento é a palavra. E nós lá naquela estrada, e dirigindo, e chegamos no destino, na cidade. E chega lá, a chuva continuava. E fomos bem recebidos, o povo alegre, feliz. Chegou um casal de pastores, chegou uma família, olha que legal. Me lembro e vou relatar aqui, porque isso é história, é interessante. Pelo menos eu creio que vai falar no coração de muita gente que hoje talvez tem de tudo e não valoriza o que tem. Mas no ano de 2000, precisamente o mês de agosto de 2000, chegamos lá, estacionamos nosso Fusca em frente ali à igreja. E ali estávamos com alegria, mas para nós também era tudo novo, era mudança. A gente vive mudança, e cada mudança, por mais que seja para melhor, sempre gera expectativa, novas coisas, novas pessoas. E eu me lembro que aquele Fusca, lembra aquele filme Se o Meu Fusca Falasse? Tive 3 Fusca na vida, todos eles foram bênção na minha vida, glória a Deus. E aquele Fusca, no capô, na frente, lá no capô, ele era amassado. Quando eu comprei do outro rapaz que me vendeu, já veio amassado. Ele amassou. E eu fui daquele jeito. Estava amassado, mas vamos com o Fusca. Estava funcionando o motor bom. Né? E daí, chego lá, aí eu fui pregar. Preguei, Deus me deu a palavra e tal, e todo mundo feliz. A gente era novato ali, tudo novo, só alegria, glória a Deus. Terminou ali a ministração, veio ali um momento de festivo, nos receber com alegria, o povo com alegria, a criançada, jovem e tudo mais, todo mundo feliz. De repente chega um senhor, um rapaz, um jovem rapaz, E ele me diz: Pastor Edson, o senhor é bem-vindo aqui com a gente. E eu vi que o seu Fusca está amassado. Mas pode já, semana que vem, levar lá na minha oficina que eu vou dar um trato no seu Fusca. Oh, glória! O Fusquinha já chegou na oficina do irmão lá, dando gargalhada, se o meu Fusca falasse, aleluia, né? Contentamento, pessoal. E lá aquele irmão arrumou aquele amassado, deixou o Fuquinha bonitinho, mais bonitinho ainda. Você está entendendo? Estou falando de um Fusca. Pra você entender que, às vezes, a gente não pode se apegar das coisas materiais. Mas por que Deus está me inspirando a falar disso? Porque talvez você não tenha um Fusca. Talvez você tenha uma BMW. Talvez você tenha um Audi, sei lá, essas marcas caríssimas. E está tudo certo, você comprou com o teu dinheiro, não tem nada errado. Mas, de repente, não tem contentamento. Então, você tem que entender que contentamento não depende de bens materiais. Contentamento não depende de valor financeiro na conta. Contentamento, entende? E não é errado, se você cresce, prospera e ganha muito dinheiro, não está errado, irmão. Não vai na onda desses que falam aí contra a riqueza material. Só é errado se for ganhado ilicitamente, com corrupção, com malandragem, como existe por aí. Mas se é com trabalho, com honestidade, não tem problema nenhum. Digno é o trabalhador do seu salário. Para de ser ignorante aí, ficar ouvindo esse pessoal aí. Entendeu? Mas você tem que aprender o contentamento. Então o segredo do contentamento é a fé, confiar em Deus em todas as situações, independente das situações. A prática da gratidão também é importante, reconhecer e agradecer pelas bênçãos, mesmo nas dificuldades. E também a força que vem de Cristo. Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Então, a fonte do nosso contentamento, gente, está em Jesus. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso,
aquele que vive eternamente, Jesus. Então a nossa vida está em Cristo, está em Jesus. Então vamos repetir aqui esse tópico. O segredo do contentamento, a fé, confiar em Deus em todas as situações, a prática da gratidão, reconhecer e agradecer pelas bênçãos, mesmo nas dificuldades, e a força que vem de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. A fonte do nosso contentamento está em Jesus. Vamos para a nossa aplicação prática e a conclusão e a oração com todos vocês. Mas quero fazer a pergunta de novo. Como que está o teu nível de contentamento? Entendeu? Peça ao Espírito Santo, ele vai fazer você entender melhor, ou vai entender mais daquilo que você já está recebendo, essa explicação nesse dia. Contentamento. Olha que lindo, Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Está entendendo? Então, como podemos cultivar o contentamento em nossa vida diária? Como? De que jeito? Me dê a orientação. Como podemos cultivar o contentamento em nossa vida diária? Primeiro, orar e meditar nas promessas de Deus. Orar e meditar nas promessas de Deus. Segundo, manter uma atitude de gratidão. Manter uma atitude de gratidão. Terceiro, compartilhar com os outros e servir, reconhecendo que o contentamento também vem do amor ao próximo. Contentamento. Então, meu querido e minha querida, que está em contentamento nesta manhã, que estamos celebrando nesse dia, um dia especial, um dia do agir de Deus, um dia em que Deus está trabalhando, Deus está agindo. O contentamento é um estado de espírito que pode ser cultivado em todas as circunstâncias. Mas lembre-se de uma coisa, independente da situação, Deus é sempre fiel e está conosco. Eu peço a Deus nesse dia, nessa hora, que Deus nos ajude, tanto a mim quanto a você que está ouvindo. Nos ajude a encontrar contentamento em todas as situações, confiando em sua providência e amor. Para a gente orar, eu vou ler alguns textos bíblicos aqui. Salmos 37:4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que se refere à alegria e satisfação que vem de confiar em Deus. Mateus 6:25 e 26. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que as roupas? Observe as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não vale muito mais do que elas? O que está enfatizando esse texto, pessoal? Enfatiza a nossa confiança em Deus para suprir nossas necessidades. Hebreus 13:5. Mantenham-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que têm, porque Deus disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O que está focando aqui? Foca na importância de estar contente com o que se tem, confiando na presença de Deus. 1 Timóteo 6:6-8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Tendo, porém, o que comer e o que vestir, estejamos contentes. O que está ressaltando aqui? A verdadeira riqueza é o contentamento. E Provérbios 19:23. O temor do Senhor leva a vida. Quem o tem ficará satisfeito e nada o atingirá. O que está sugerindo aqui? Que o temor a Deus vai trazer satisfação e segurança. E Romanos 8:28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso aqui está dizendo o quê?
para a gente se lembrar de todas as circunstâncias boas e ruins, tem um propósito divino. Deus sabe de tudo. Então, contentamento para todos nós, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa palavra que o Senhor me deu logo pela manhãzinha, Senhor. Quero te agradecer por poder estar compartilhando essa palavra com dezenas, centenas e quem sabe até milhares de pessoas. Obrigado, Espírito Santo, e que esta palavra seja entendida e compreendida e praticada no dia a dia para de fato termos uma vida contente, feliz, abençoada, cheia do Espírito Santo e possamos dar frutos para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, eu coloco diante do Senhor os pedidos que estão chegando neste momento. São vários pedidos de oração e outros que estão orando conosco em suas casas, no seu ambiente familiar, no seu escritório, na sua loja, no seu carro. Deus Todo-Poderoso, que a tua graça, bondade, favor e misericórdia seja sobre todos nós. Também pedimos um milagre e uma transformação em nossa nação brasileira, Pai. Que o Senhor esteja agindo poderosamente nessa nação. De norte a sul, leste a oeste, haja o teu agir nesta cidade de Curitiba e na nação brasileira. Abençoa cada ouvinte, onde estamos chegando com esta palavra de fé, onde estamos chegando com essas orientações espirituais, com a oração da fé, que os milagres aconteçam em nome de Jesus. Repreendemos o espírito de enfermidade, a doença, esse câncer, essa AIDS, essa leucemia, esse lúpus, todo tipo de doença, de enfermidade, de mal, batem retirada agora em nome de Jesus. Nós decretamos milagres criativos, de cura, de libertação, de restauração e a paz de Cristo reine no coração de todos. Abençoa, Senhor, as contas a receber e contas a pagar. Abençoa os semeadores do ministério Agindo Deus Quem Impedirá, aqueles que são e aqueles que serão a partir de hoje. Que a bênção da abundância esteja na vida deles, também na área das finanças dos seus negócios. Abençoa a chave da casa, do carro, a caneta, os papéis, os documentos, que tudo e todos entregamos nas tuas mãos pedindo ajuda e socorro divino. Abençoa a água, que após a oração se torne um remédio espiritual e que a bênção da saúde e da paz reine em nossos corações hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus Quem Impedirá, e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.